Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes aqui na presença do Senhor? Amém. Tá fraco, sei lá, direito falou mais forte. Quantos estão felizes aqui na presença do Senhor? Amém. Aí, agora, cadê o Tiagão com voz de trovão? Tudo pronto, Tiagão? Em nome de Jesus, né, irmãos? Irmãos, motivo de muita alegria, queria agradecer a Deus, mais uma vez, por essa rica oportunidade de estar aqui, ministrando na casa do Senhor. Muitas pessoas aqui, estou alegre por ver cada rostinho aí, lindo. Olha para o seu irmão do seu lado e fala, obrigado por você ter vindo. Glória a Deus, aleluia. Ainda de pé, irmãos, gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 em diante. Vou estar lendo aqui com vocês, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglague, e tinham ferido a Ziglague e tinham posto a fogo. Próximo. E levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados a cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, ou carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Mas, todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Até aqui, volta. Vamos repetir essa frase, toda a igreja. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. No Senhor, sem Deus. Creia na palavra em nome de Jesus. Pode sentar, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de dar início nessa ministração que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar algo com vocês que falou muito comigo durante esses dias, durante essa semana, e foi muito importante na minha vida. Tem uma arma muito poderosa, que tem na vida de cada um de vocês aqui. Alguém arrisca dizer, essa arma está estampada na sua cara. É uma arma que o inimigo odeia. Ele tenta tirar de você a todo o tempo. Alguém se arrisca a dizer que arma é essa? Quase. É esse aqui, ó. Faz todo mundo assim, ó. Todo mundo, mais uma vez assim, ó. Alegria. Essa arma, o inimigo odeia essa arma em você. O inimigo faz de tudo para tirar essa arma do seu rosto. Porque essa arma vai contra os princípios do nosso inimigo. Ele odeia o sorriso. Ele odeia a alegria estampada em nossos rostos. Então, todos os dias, ele se levanta para tirar esse sorriso lindo que você tem no seu rosto. Todos os dias ele se levanta para acabar com esse sorriso. E quantas famílias, quantas mulheres, homens, filhos, ele não tem conseguido tirar essa alegria. Ele não tem conseguido tirar esse sorriso do rosto. Só que hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, e a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós estamos fortalecidos no Senhor, quando nós estamos prestes a ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, esse sorriso ele vem automaticamente no nosso rosto. E aconteceu algo tão impressionante, irmãos, durante essa comunhão que nós tivemos, da Páscoa, dos grupos familiares, onde nós ali podemos reunir pessoas de outros grupos, e foi muito interessante, do Hanukkah. Isso foi muito legal, que a gente fizemos ali em casa, ali, irmãos, foi tão lindo. E teve um momento que eu estava na cozinha, sentado, irmãos, e ali eu pude observar a cada rosto que estava ali em casa, o sorriso estampado em cada rosto, em cada pessoa. Então, Deus ali falou muito fortemente no meu coração, o quão bom é que os irmãos vivam em comunhão. O quanto maravilhoso é esta união entre os irmãos,
entre famílias, entre os casais, entre pai e filho. Isso é muito importante, isso é uma arma que o inimigo todos os dias tenta lutar contra nossas vidas, ele tenta tirar isso de nós. Porque ele não quer uma comunhão, porque quando ele pega um pai, uma mãe, uns filhos felizes, ele sabe que ele não tem poder sobre aquilo. Agora, quando ele consegue entristecer, aos poucos, aquele pai já não sorri mais, aquela filha ou aquele filho já não tem mais prazer de conversar com os pais. Isso vai acabando. Só que Deus hoje tem uma palavra hoje para nós. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Se fortaleça no Senhor. E aqui nós iremos acompanhar uma parte de Davi que nós acompanhamos nesta leitura. Davi também estava passando por um momento difícil na vida dele. Davi, nesses capítulos, se você acompanhar alguns capítulos anteriores, do 27 em diante, você vai ver que a vida de Davi também não estava fácil, a vida de Davi. Davi estava passando por luta, estava sendo perseguido pelo rei Saul. O rei Saul queria acabar com a vida dele de qualquer maneira, por inveja. E para piorar a situação ainda de Davi, sabe aqueles amigos lá que, em vez de te ajudar, eles criam uma música para irritar mais ainda o rei Saul? Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 100 milhares. Isso enfurecia o rei Saul. Então ele queria matar Davi de qualquer jeito, por inveja. E muitas das vezes, Davi fugia para o deserto, fugia para as montanhas, fugia para as cavernas. Só que o rei Saul continuou ainda perseguindo ele, continuava perseguindo ele. Mesmo Davi tendo uma palavra muito importante na vida dele, que ele se tornaria rei de Israel. Só que Davi passou uma boa parte fugindo. Ele fugia. Só que em um certo momento, Davi teve a oportunidade, por muitos e muitos momentos, de matar o rei Saul. Só que Davi falava assim, eu não posso matar ele. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E muitas das vezes, Saul via aquilo ali, mas não trazia aquilo para o coração. Continuava perseguindo ele. E uma dessas perseguições, Davi vai ter uma ideia. Davi, em todo momento, Davi estava ali com Deus. A mão de Deus era sobre Davi, pois Deus estava livrando ele da mão dos seus inimigos. Deus estava ali dando vitórias para eles em guerras. Davi estava ali batalhando, estava conseguindo as guerras. Sabe aquele momento das nossas vidas, principalmente para nós pais, que nós se preocupamos tanto com o trabalho, preciso ir tanto trabalhar, preciso tanto fazer um extra, um zangueô. Passamos tanto tempo preocupados com as coisas do mundo, e às vezes por alguns momentos nós esquecemos um pilar principal na nossa vida cristã, que é a nossa família. É a nossa base. E Davi, por este momento, por ele querer tomar essa decisão, sem consultar a Deus, Davi então vai ter uma ideia. Eu vou fugir então. Eu vou lá para o rei lá, rei Aquis. Vou ficar com esse rei por enquanto, porque eu sei que se eu for lá para o rei Aquis, o Saul não vai me procurar lá, porque eles são inimigos de Israel. Ele teve essa ideia maravilhosa, sem consultar a Deus. Sabe quando nós tentamos decidir as coisas sozinhos? Quando nós passamos uma boa parte das nossas vidas consultando a Deus, orando, mas chega um momento na nossa vida que a gente acha que a gente já consegue fazer as coisas sozinho e não consulta mais a Deus. Para que consultar a Deus? Eu já venci tantas batalhas, já venci tantas guerras, já passei por tantas lutas, mas todas eu venci. Essa aqui é molezinha, não preciso nem consultar a Deus. Então Davi vai ter essa ideia, genial aos olhos dele. E ele vai para essa cidade. E o rei Aquis fala para ele assim, então fica com a cidade de Ziclac. Bora lá, fica lá, acampa lá. Fica lá por um bom tempo lá. E o rei Aquis gostava de Davi. Porque Davi, quando saía para a batalha, ele matava os inimigos. E contava outra história para o rei Aquis. Não, mas fui lá na tribo lá de Judá, no sul de Judá. Matei lá os nossos inimigos. Sendo que era o povo de Deus, ele enganava. Mas por quê? Porque ele sabia que não podia mexer com o povo de Deus. Eu estou fazendo um resumo para que nós possamos entender a situação real de Davi naquele momento. Só que então Davi, quando ele se fica nessa cidade,
ele vai ter uma outra ideia. O rei Aquis vai falar assim para ele assim, ó, eu quero juntar todos os exércitos, todas as tropas, que nós vamos batalhar contra o povo de Israel. Nós, filisteus, vamos contra o povo de Israel. Então Davi falou assim, opa, peraí, agora é minha oportunidade então. Agora é minha oportunidade. Eu vou juntar meus 600 homens com Davi, 601 homens. Homens valentes, homens respeitosos, homens que venciam a guerra. Então Davi pega toda a sua tropa, pega todo o seu exército, todos os homens da sua casa, e leva para essa batalha. E Davi esquece de um ponto. Ele deixa vulnerável a sua família. Ele não deixa ninguém na retaguarda. E se nós formos estudar um pouco a história dos amalequitas, eles eram traiçoeiros. Eles gostavam de atacar, porque por trás, os indefesos, eles eram considerados como os traiçoeiros, porque eles gostavam de atacar dessa maneira. Então Davi vai ter essa genial ideia. Eu vou levar todos eles, para poder impressionar quem? Os príncipes dos filisteus. E quando chega lá, os filisteus reconhecem, falam assim, mas esse aí não é Davi? Esse não é Davi que era contra nós, que matava o nosso povo? Está estranho isso. O rei Aquis, não, rapaz, dê uma oportunidade para ele. Ele está aqui com 600 homens valentes. Com mais 600 homens aqui, não consegue vencer essa guerra fácil. E os príncipes falam, não, negativo. Manda ele de volta para a casa dele. Isso é para a gente entender o trabalhar de Deus sobre nossas vidas. Manda ele embora de volta. Nós não queremos Davi, nem sua tropa aqui conosco. E Davi, então, quando está voltando para a sua cidade, para Ziclague, ele de longe ele vê uma fumaça. E essa fumaça indica o sinal de perigo. E é assim que o inimigo tem feito. Em muitas famílias, ele tem deixado sinal. Quando ele entra, ele tem deixado sinais. Só que muitos de nós, às vezes, passa despercebido. A gente não percebe. Por quê? Porque nós estamos ali na zona de conforto. Está tudo bom, meu trabalho está indo bem. O meu zangueô está indo bem. O meu baito está indo bem. Para que eu vou ficar em casa orando pelos meus filhos? Ou para que eu vou ficar em casa intercedendo pela minha casa, pela minha esposa? E nós saímos. E deixamos o ponto vulnerável fraco. E Davi, quando ele chega de longe, ele começa a observar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está diferente aí. E aqueles homens então começam a se apressar. Por quê? Porque algo está errado. E os amalequitas invadiram aquela cidade, levaram todas as mulheres e as crianças presos, cativos. Só que a mão de Deus ela é tão impressionante, tão poderosa, que Deus não permitiu que eles matassem nem do menor até o maior. Então, muitas das vezes, Deus permite aprovações na nossa vida para nós nos achegarmos mais perto dEle. Deus permite isso na nossa vida. Às vezes nem tudo que nós passamos é o inimigo que causa, mas Deus às vezes permite certas situações para que a gente veja que nós não somos nada sem Deus. A nossa dependência é somente em Deus. Então Davi, de longe, Davi já começa a ver essa fumaça. Ele se apressa com esses homens. E quando Davi chega na porta da cidade, Davi vê tudo queimado, tudo destruído. Então aqueles homens valentes, aqueles homens que matavam gigantes, que matavam leões, que matavam urso, os homens que venciam guerras, por um momento eles se pegam prostrados, chorando amargamente. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens choram, até não ter mais força. Alguém que já passou por isso? Eu já passei por isso já, e é horrível. De você acordar chorando e você dormir chorando, ao ponto de você não ter nem forças para querer comer, para querer se levantar, para querer fazer qualquer outro tipo de atividades. Isso é horrível nas nossas vidas. Só que muitas das vezes, o inimigo, quando ele vem querendo arrancar tudo. Ele vem querendo destruir tudo. E se nós formos estudar um pouco das guerras, era muito difícil um povo que atacou outra cidade deixar alguém vivo.
geralmente eles matam todo mundo, porque eles não querem mais que aquelas gerações se reproduzem. Então, geralmente, eles acabam com tudo. Mas a mão de Deus foi tão maravilhosa que Deus poupou a vida daquelas mulheres e daquelas crianças por amor a Davi, por amor ao teu povo. Então, a Bíblia vai dizer que Davi chora amargamente. Amargamente. Só que muitos de nós, às vezes, passamos por situações, passamos por provas, e a nossa única força é só chorar. Só chorar. A gente olha para 2025, a gente pensa, nossa, mas o que eu consegui fazer nesse 2025? Tantas coisas que eu tinha planejado para 2025, tantas metas que eu teria que cumprir, ou bater essas metas para 2025, uma delas era me aproximar mais de Deus, era ser usado mais de Deus, e passou mais um ano, e essa meta não foi cumprida. E mais um ano que se passa, nós deixamos de fazer aquilo que Deus tem para nossas vidas. Aquele que passava a orar, parou de orar. Aquele que jejuava, parou de jejuar. Aquele que falava para sua família, eu te amo, filho, eu te amo, esposa. Isso foi acabando. Então isso, às vezes acontece na vida de um cristão, como aconteceu também na vida de Davi. Nós nos preocupamos tanto, às vezes, com as coisas do mundo, com as coisas lá fora, e esquecemos dentro da nossa casa. Só que quando o inimigo vem, ele quer fazer o arrastão, ele quer levar tudo. Ele quer destruir tudo. Ele não quer deixar nada. Mas isso são brechas que o ser humano deixa. São brechas que o ser humano dá para isso. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens queriam fazer o quê? Apedrejar Davi. Porque quando você está passando por luta, por situações dentro da sua casa, ou seja, em qualquer lugar que você esteja passando por luta, é fácil você achar um culpado, ou alguém culpar você, é fácil isso. Aí onde você escuta as palavras que não deveria ter escutado, porque está passando por situações difíceis. Ah, você não presta. Eu não sei porque que eu me casei com você. Ah, sai daqui. Então são palavras que são lançadas, que na hora da raiva, é comum entre o ser humano. Porque nós achamos culpados para tudo. Mas às vezes o próprio culpado somos nós. Pela nossa negligência, por a falta de buscar a Deus. Por falta de se achegar mais a Deus. Isso passa despercebido por nós. Só que quando nós percebemos, já aconteceu. Já aconteceu. Só que hoje eu creio que hoje tem um povo aqui hoje, que vai sair daqui hoje restaurado em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nessa palavra? Eu creio que hoje tem aqui um povo aqui, irmãos, que vão sair daqui hoje fortalecido na presença do Senhor. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Porque essa palavra não é para mim, essa palavra é para nossos corações. Essa palavra não é minha, é Deus falando em nossos corações. Nós hoje iremos sair daqui hoje fortalecidos, com nossos olhos abertos. E aqueles homens então queriam apedrejar Davi. Só que Davi, ele não ficou ali naquele cantinho chorando. Ele não ficou por um bom tempo chorando. Ó céus, ó terra, o que eu vou fazer agora? Ai, o que eu vou fazer? Eu estou sem saída. Não, Davi, quando ele se viu naquela situação, daqueles homens querendo apedrejar ele, Davi só tinha uma escolha. Davi vai dar um grito. Abiatar, traga a minha estola sacerdotal. O que é isso? É algo que eles usavam para consultar a Deus. Então Davi vai se lembrar que ele era um sacerdote. E só quem é filho se lembra do quanto nós somos importante para Deus. Quando nós somos filhos, nós lembramos de quem Deus é na nossa vida. E nós não deixa nada embaraçar. Nada nos tirar do foco, nada nos tirar da presença de Deus, porque nós lembramos de quem Deus é na nossa vida e de quem nós somos perante ao Senhor Jesus Cristo. E Davi, neste momento, ele se lembra de quem ele era perante a Deus. Davi se lembra, e além de Davi se lembrar quem ele era perante a Deus, ele se lembra de quem era o Senhor perante ele. Que é o mesmo Deus que tirou ele lá de trás, das ovelhas malhadas. É o mesmo Deus que ergueu Davi, que matou Golias, que matou Leão,
que matou o urso, então ele se lembra de quem Deus é na vida dele. E esse é o que Deus quer para nós. Deus quer fazer você lembrar de quem que você é na presença de Deus. De quantas vidas que você já aconselhou, de quantas vidas que você já ganhou. E o inimigo tem tentado te calar, tem tentado te paralisar. Só que Deus hoje trouxe nós aqui, todos nós aqui hoje, para lembrar de quem você é perante Deus. E de quem Deus é perante você. Esse é um ponto extraordinário na nossa vida, que nós não devemos esquecer jamais. A mão de Deus com o cuidado de nossas famílias. Que extraordinário isso. Quantos têm deixado este amor de lado? Quantos têm deixado isso? Pelas coisas do mundo, pelas coisas terrenas, e temos esquecido o principal. Se nós não buscarmos a Deus, se nós não tivermos intimidade, comunhão com Deus, o que nós seríamos nessa vida? Nós temos noção disso? De que nós seríamos? Do que vai adiantar tanto trabalho se você cair enfermo numa cama? O que vai adiantar tanto trabalho se você estiver abandonado no mundo? O que esse mundo vai poder te oferecer quando você já estiver mais velho? Quando seus filhos já estiverem grandes, o que eles vão poder te oferecer? Agora, uma coisa eu sei, o Deus que eu sirvo pode fazer muitas coisas por você. O Deus que eu sirvo, Ele pode te colocar no lugar mais alto. O Deus que eu sirvo, Ele pode curar a sua família, restaurar a sua vida. Esse é o Deus que eu sirvo. E esse é o Deus que eu quero sempre servir. Porque eu sei quem Ele é na minha vida. O que Ele fez na minha vida. Então Davi, por aquele momento, quando ele grita, traga minha estola sacerdotal, Davi estava lembrando então que ele era sacerdote. E que ele tinha um Deus a consultar. Então Davi vai lembrar que a última palavra não é dos fofoqueiros, a última palavra não vem dos seus inimigos, a última palavra não vem dos que levantam contra ti, a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. E é isso que Deus quer para nós nesta tarde maravilhosa. A última palavra ainda continua sendo de Deus. Vão ter inimigos, vão se levantar contra você, vão falar contra você, vão querer atacar a vida dos seus filhos, mas ainda a última palavra vem de Deus. Quantas palavras nós temos ouvidos em ministrações, em pregações, e Deus tem confirmado, Deus tem falado que Ele quer realizar em nossas vidas. Só que às vezes nós ficamos com o ouvido tampado. Igual aquela parábola que Jesus fala do semeador. O semeador saiu a semear. Só que a semente às vezes cai em terra espinhosa. Cresce, mas os espinhos sufocam. Destroem a palavra. Por quê? Porque as pessoas permitem isso. Só que a palavra de Deus é renovadora em nossas vidas. A palavra de Deus é o que cura, é o que liberta, é o que traz vida, é o que restaura. E as trevas não têm poder sobre a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está sobre nossas vidas, nada pode nos parar, a não ser nós mesmos. Então a palavra vai dizer que Davi, então, ele vai consultar ao Senhor. E é extraordinário que Davi, ele faz uma pequena oração, uma curta oração para Deus. Senhor, posso perseguir a tropa? Outra pergunta maravilhosa. Se eu perseguir essa tropa, alcançá-lo-ei? Deus fala, você vai alcançar a tropa, e além de você alcançar ele, você vai trazer tudo de volta o que foi lhe roubado. Está tudo em 1 Samuel 30, versículo 1 em diante. E Deus ainda garante que Ele vai trazer tudo de volta. Sabe aquele 2025, que o inimigo tirou tantas coisas de nossas vidas, tantas coisas que o inimigo levou de nossas vidas, que era para nós ter feito, nós deixou de fazer, coisas que o inimigo levou vantagens, teve vantagens sobre nossas vidas, ele vai ter que devolver. Ele vai ter que devolver, porque hoje aqui nessa igreja está se levantando grandes homens, grandes mulheres que estão se fortalecendo no Senhor, grandes homens e mulheres que vão sair daqui hoje transformados pela palavra, e vai falar assim, ó, não, a partir de hoje, eu sou outra criatura, eu estou fortalecido na palavra do Senhor, o que o inimigo me tirou de 2025, 2026 vai ter que devolver, e não vai só devolver o que ele levou, ele vai devolver tudo em dobro,
vai devolver tudo em dobro. Basta nós crermos na palavra do Senhor. Tantos momentos difíceis que Ele tirou, tantas alegrias, tantos sorrisos que Ele tirou da boca dos nossos filhos, da boca da nossa esposa, do nosso marido. Ele vai ter que devolver essa alegria, porque hoje está se levantando uma grande nação aqui, que está se fortalecendo na presença do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Porque Deus hoje, irmãos, está falando nos nossos corações. E é isso que Deus quer para nós, para 2026, Deus quer algo diferente, quer uma postura diferente nossa. Aquilo que você era em 2025, já passou. Já passou. Deus quer hoje pessoas fortalecidas no Senhor. Como que nós fortalecemos no Senhor? Buscando mais a Tua presença. Não é só no momento difícil, no momento da angústia, que nós buscamos ao Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor a todo tempo. Porque Deus tem falado que Ele quer usar cada um de nós. Quantas famílias, irmãos, aí fora, estão sendo destruídas. Estão sendo destruídas. E Deus levantou homens e mulheres aqui para ajudar essas famílias, para ajudar essas pessoas. Só que nós estamos tão ocupados com as coisas que o mundo pode nos oferecer, que esquecemos do nosso próprio chamado. Esquecemos daquilo que nós fomos chamados para fazer, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Isso é um mandamento para nossas vidas. E são momentos que o apóstolo acabou de falar aqui, que tempo é vida. Quantas vidas nós não temos perdido em 2026? Quantas vidas? Se nós pararmos para pensar, quantas pessoas morreram, que poderiam ser salvas pelo nosso conselho, pela nossa ajuda, por apresentar a Deus a elas. Quantas pessoas? Então Davi, neste momento, agora, ele tem uma direção de Deus. Deus fala para Davi, você vai perseguir, e além de você perseguir, você vai trazer de volta tudo que foi levado. Então Davi tem uma direção. Davi tem o quê? Uma palavra. Uma palavra de Deus, ela é suficiente para transformar a nossa vida. Uma palavra de Deus, ela é suficiente para transformar as nossas vidas. Basta uma palavra de Deus. Então Davi tem uma direção, Davi tem uma palavra de Deus. Então aqueles homens que estavam angustiados, chorando pela perda dos seus filhos, pela perda das suas mulheres, Davi então agora sai daquele quarto, já sai com uma afeição diferente. Não é mais aquela afeição de choro, não é mais aquela afeição de tristeza. Por quê? Porque Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Quando nós consultamos a Deus, Deus responde. Deus responde nossas orações. Mas para isso nós temos que consultar a Deus. Nós temos que dobrar o nosso joelho. E Davi fez isso. E Davi então sai daquele quarto totalmente diferente. Um semblante diferente. E ele chega então para aqueles soldados e fala, levanta, 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 levanta. O que está acontecendo, Davi? Deus falou comigo. Deus mandou nós irmos. E aqueles soldados foram. Aqueles soldados foram sem uma direção, apenas com a palavra do Senhor, vai. Não sabia se eu ia para a direita ou se eu ia para a esquerda, mas ele tinha uma direção, vai. E Davi ali obedeceu. E olha que extraordinário o plano de Deus. O plano de Deus, ele é tão extraordinário na nossa vida que às vezes nós não entendemos, irmãos, o plano de Deus. Às vezes achamos que Deus, ele vai dar uma estratégia para nós, e ele vai dar às vezes de mão beijada. Ó, você vai seguir por aqui, vai virar ali, naquela seta você para. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de modo que a gente não consegue entender, não vamos entender. Nós só temos que obedecer. É diferente. O trabalhar de Deus aos nossos pensamentos é diferente. Deus só dá uma direção, vai. E nós temos que confiar em Deus e ir. Então Davi, ele só tinha a palavra de Deus, mas Davi não sabia a direção. Então Davi pegou e foi. E Davi, num certo momento, dos 600 homens, 200 homens se cansam e decidem ficar para trás. Imagina quando a gente fala assim, quando a situação já está boa,
para não dizer outras palavras, que a gente fala assim, né? Não pode piorar a situação. Alguém já passou por isso? Já falou, nossa, o que eu estou passando agora não pode piorar. Se piorar mais que isso, estraga. Então, Davi tinha 600 homens para lutar contra os amalequitas. 200 ficam cansados. 200 ficam para trás. Então, Davi agora só tinha 401 homens para lutar contra os amalequitas e trazer as suas famílias de volta. Isso, aos nossos olhos, por soldados, são impossíveis. Mas Davi confiava, por quê? Porque Davi tinha uma palavra de Deus. Davi tinha uma direção de Deus. E quando nós entregamos nossos caminhos, os nossos planos, é Deus que cuida, é Deus que faz, é Deus que age. É Deus que faz. A gente só precisa confiar em Deus. E Davi, ele não desistiu, ele não parou, porque aqueles 200 homens ficaram para trás. Porque o número de soldados deles diminuiu. Mas Davi continuou a peleja. Davi continuou a perseguir. E Deus, mais uma vez, Deus trabalha extraordinariamente. Sabe por quê? Porque Deus prepara um egípcio que foi abandonado por quem? Pelos próprios amalequitas. Então Deus já fez aquele egípcio adoecer. Aquele egípcio adoeceu e os seus donos jogaram ele para a morte, para que ele morresse no meio do caminho. E aquele homem ficou 3 dias. E quando Davi chegou, os soldados viram aquele homem jogado e acudiram aquele homem, socorreram aquele homem. E Davi então pergunta para aquele homem, quem é você? Ah, eu sou um egípcio. O meu dono acabou de me abandonar, porque nós atacamos uma cidade ali atrás, acabamos de tacar fogo naquela cidade. Davi, nossa, ali atrás? Qual cidade é essa? É uma cidade Ziclac. Se é um dos nossos crentes aqui, irmão, o que nós faríamos com um homem desse? Seja sincero. Nós mataria, irmãos. Nós mataria. Então quer dizer que você acabou de ir lá na minha cidade, roubou as mulheres, roubou as crianças, e agora você está aqui na minha mão? Só que Davi tinha fortalecido no Senhor antes. Davi já tinha consultado ao Senhor antes. E Davi sabia que se Davi matasse aquele homem, Davi tinha perdido o seu GPS. Davi perdia o seu GPS. Porque aquele homem que poderia levar eles até onde os amalequitas estavam escondidos. Vocês conseguem entender o trabalhar de Deus? Olha como Deus trabalha nas nossas vidas e às vezes nós não entendemos. Só basta a gente confiar. E às vezes nós passamos por tanta luta, por tanta prova, porque a gente quer. Porque a gente quer. E a gente olha para 2025 e fala assim, nossa, meu Deus, como que eu suportei tudo isso? Como que eu passei por tudo isso? Porque você quis. Porque você deixou de buscar, você deixou de orar, você deixou de se entregar a Deus. Só que levanta assim a sua mão, assim, bem alta, assim, ó. Levanta a sua mão bem alta. Levanta a sua mão assim, ó. Mas 2026, fala, com voz de trovão, 2026 vai ser diferente. Eu vou me fortalecer no Senhor. Mais uma vez, eu vou me fortalecer no Senhor. Porque o Senhor é minha força. É o meu escudo. Ele que me dá a direção. Fala assim agora, para o diabo sacudir as trevas agora. Para o diabo ver que não tem poder sobre a sua vida. E fala assim, diabo, se prepara. Porque tudo que você pegou em 2025, você vai devolver agora em 2026 agora. Quem pode aplaudir ao Senhor? Vai ter que devolver, irmãos. Ele vai ter que devolver, ele vai devolver. Ele vai ter que devolver, irmãos. Tudo que foi roubado em 2025, ele vai ter que devolver. Vai ter que devolver. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Davi dá água, dá pão para aquele homem. E aquele homem, então, ele volta à sua consciência. E aquele homem só pede uma coisa para Davi. Davi, só não me devolva para a mão dos meus homens. Porque se você me devolver lá, eles vão me matar. Davi, fica tranquilo, só me leva para lá só. E Davi foi. Esse homem o guiou Davi até lá. E quando Davi chega no alto da montanha, lá embaixo, Davi vê os povos tudo comemorando, porque roubou as ovelhas, os gados de Davi, roubaram as riquezas, as mulheres e as crianças estavam cativas, estavam comemorando. E Davi, mais uma vez, isso passa muito despercebido na Bíblia. Mais uma vez, Davi foi sábio. Sabe por quê? Davi sabia que aqueles homens estavam o quê? Bebendo. Estavam o quê? Se embriagando.
Davi podia muito bem já chegar, descer com raiva, já atacar aqueles homens. Mas Davi ainda espera. Vamos esperar. Sabe por quê? Eu creio que Davi deve ter pensado isso. Se fosse o lugar de Davi, eu ia pensar isso. Aqueles homens estão bebendo, estão enchendo a cara. Eles vão ficar bêbados. E quando a pessoa está bêbada, a pessoa perde até o raciocínio, a consciência. Para quem já bebeu na vida, e está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, mas para quem já bebeu, a pessoa sabe disso. Que quando bebe, a pessoa perde a consciência. A pessoa às vezes nem se lembra o que ela fez. Todavia usou de sabedoria. Amanhã cedo, eles vão estar o quê? De ressaca. Aí nós atacamos eles. Vamos atacar eles, que aí é certeza que a vitória é nossa. Então, na manhã seguinte, Davi ataca aquele povo. E a palavra vai dizer que Davi o feriu desde os crepúsculos até o dia seguinte. Que não sobrou ninguém, a não ser 400 homens que fugiram em cima de um camelo. 2 camelos. Imagina isso, irmãos. A vitória extraordinária que Deus deu para Davi. E assim também pode ser na nossa vida também. Assim também pode ser na nossa vida. E vai dizer que Davi recuperou tudo de volta. Tudo que o inimigo tinha levado, Davi trouxe de volta. Amém. Basta a gente crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Basta a gente crer, irmãos. Basta a gente crer. Quantas vezes, na minha vida mesmo, eu vou tirar por mim, que nós temos que usar as nossas experiências de vidas para testemunhar para os irmãos. Quantas vezes, irmãos, eu pensei em desistir, pensei em parar, pensei em abandonar tudo. E quando a gente começa a ter esses pensamentos, a primeira coisa que o inimigo coloca em nossa cabeça, sabe o que é? É isso mesmo, para de orar mesmo. Não está adiantando nada a oração. Ah, você estava jejuando, está vendo? Jejum, adiantou o que jejum? Para de jejuar. Nossa, mas no culto lá, eu erguia tanto minha mão, glorificava tanto a Deus, para quê? Os outros vão achar que você é tonto, ficar com o braço todo levantado. Essas são as primeiras coisas que ele coloca na nossa vida. Ele coloca vergonha, ele coloca timidez, ele coloca o medo, porque ele sabe que os medrosos, ele sabe que, além de não herdar o reino dos céus, ele sabe que os medrosos não podem fazer nada ali para glorificar a Deus, porque estão com medo. E muitas das vezes, eu já passei por isso, com medo. E aí eu fico pensando em 2025, 2024, 2023, esses anos que eu sou evangélico, eu sou crente, quantas vidas eu deixei morrer, porque tempo é vida. Então, quantas vidas eu deixei de morrer? Quantas oportunidades eu tinha para adorar a Deus e não adorei a Deus? Quantas oportunidades eu tive para buscar mais a Deus e não busquei? Quantas oportunidades foram perdidas? Quantas vezes eu preferi trabalhar do que estar aqui na presença de Deus? Você já parou para pensar isso? Essa reflexão para 2026? O que você fez em 2025 que glorificou a Deus? Que nem foi falado. O seu galardão que você falou assim, ó Senhor, esse aqui, Senhor, é o meu galardão, é o que eu te ofereço, Senhor. Qual foi algo extraordinário que você fez para Deus em 2023, 24, 25? Qual foi? Só que nós estamos num ano, eu digo até que é um ano profético, irmãos. Por quê? Porque é um ano que vai ter muitas revoluções, muitas transformações dentro da igreja, dentro dos lares, principalmente dentro dos lares. Famílias que o inimigo tentou destruir vão ser restauradas. Crianças que o inimigo levou para a bebedice, já vai ter que devolver para a casa do Senhor. É isso que nós temos que declarar para os nossos filhos, para nossas famílias, para os nossos irmãos. Que as trevas não vão ter domínio, não vão ter poder sobre isso. Eles não vão ter poder. Porque se nós não declararmos isso com a nossa boca, quem que vai declarar, irmãos? Se a nossa boca não for boca profética em casa, boca profética no nosso lar, nos nossos filhos, na nossa esposa, qual boca que é? Eu não posso chegar ali e profetizar, ó Paula, isso, aquilo. Ela tem o Esteves que pode profetizar na vida dela. Tem ela também, você pode começar com você. Hoje, a sua vida pode ser transformada hoje. Porque hoje Deus está falando nos nossos corações. Deus quer algo diferente para nós. Só que para esse algo diferente acontecer na nossa vida, tem que haver uma disposição, uma entrega total.
Ou você quer continuar sendo brinquedo do demônio? Eu não quero. Eu não quero, irmãos. Em casa, irmãos, é um pega para capar, irmãos, que a gente briga, mas de verdade mesmo, irmão. Eu falo, não aceito isso em casa, eu não aceito isso na minha família, eu não aceito enfermidade, irmãos. Não aceito. Essa briga tem que ser constante contra o nosso inimigo. Porque Deus já declarou em Efésios 6 que Ele nos deu armadura. E para que é essa armadura, irmão, se não for para nós batalharmos contra as trevas? E é assim que tem feito, irmãos. Há uns 3 meses atrás, mais ou menos, algumas pessoas lá do Brasil, parentes e outros amigos, me procuraram, pedindo oração e pedindo até conselho sobre casamento, sobre o que eu faço com a minha família, o que eu faço com os meus filhos. Isso está acontecendo muito, irmãos, não é só aqui no Japão, é em todo o mundo. Porque o inimigo sabe que se ele conseguir destruir a família, ele acaba com a base da igreja. Ele acaba, irmãos. Ele acaba, se ele conseguir destruir a família, se ele conseguir afastar os seus filhos para a droga, se ele conseguir afastar o seu marido para outras coisas, sua mulher para outras coisas, ele sabe que ali ele já ganhou a batalha. Ele sabe que ali ele já conseguiu plantar a discórdia, as separações, a briga. E ele sabe que através daquelas brigas, através daquela separação, quantas crianças não choram hoje? Quantas crianças hoje não sentem falta hoje do pai e da mãe juntos, porque estão separados? Quantas esposas hoje não estão chorando porque perderam seus maridos, ou os maridos vice-versa? Enquanto um chora, o diabo ri. Só que hoje, irmãos, hoje, neste dia maravilhoso que Deus preparou para nós, irmãos, nem nevando está, irmãos, e nós podemos estar aqui hoje na casa do Senhor para celebrar aquele que vive, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é, irmãos, e Ele pode. Ele é soberano, irmãos. Uma palavra dEle pode mudar tudo nas nossas vidas. Mas temos que nos entregar de todo o nosso coração para Deus. E a palavra vai dizer que Davi, então, ele volta com todo aquele despojo da guerra. Davi, além de ter recuperado tudo o que foi arrancado da vida dele, todos os gados, ovelhas, bens, ouros, Davi recuperou e ainda pegou o despojo do inimigo. O que é o despojo? O extra. Então Deus não dá apenas aquilo que nós pedimos. Deus dá mais do que nós pedimos. Então se em 2025 você tem algo para melhorar na sua vida, você entrega para Deus e fala assim, Senhor, 2025 foi desse jeito, mas eu não aceito isso na minha vida mais. 2026 eu quero algo diferente. Eu quero algo transformador na minha vida. Eu quero algo, Senhor, que seja para te servir, para te glorificar o teu santo e poderoso nome. Do que adianta nós estarmos neste mundo se não for para adorar a Deus? Sendo que Deus é o nosso guarda de Israel. É o que guarda nossas vidas, dia e de noite. Guarda a nossa saída, é o que guarda a nossa entrada. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus te deu em 2025? Quantos livramentos de mortes, quantos livramentos de doenças, quantos livramentos de separações, de briga Deus tem te dado em 2025? E às vezes passa despercebido. Às vezes passa despercebido na nossa vida, e nós esquecemos de dobrar o nosso joelho e buscar a presença de Deus. Só que esse 2026, eu profetizo sobre a minha vida que vai ser um ano diferente. Vai ser um ano onde eu vou buscar mais a presença de Deus. Vai ser um ano onde eu vou me fortalecer mais na presença do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nessa palavra? Quem crê, irmãos, que Deus pode transformar vidas aqui hoje? Eu creio que Deus pode transformar a vida aqui hoje, começando já pela minha vida. Eu aceito e eu quero essa transformação na minha vida. Eu aceito essa transformação. Eu não quero ser mais o homem de 2025, eu quero ser algo que Deus quer para 2026. Eu quero o que Deus quer para a minha vida em 2026. Nós temos muitos jovens aqui dentro da igreja. E isso é um privilégio, irmãos, de nós termos esses jovens dentro da igreja. Porque quantos jovens, uma hora dessa, não estão no combine, enchendo a cara, estão fumando. Quantos jovens, uma hora dessa, irmãos, não estão fora de casa, os pais estão preocupados com eles, querendo saber onde eles estão.
Quantos jovens, irmãos, não estão sendo executados, não estão sendo mortos agora? Não estão se suicidando? Eu não sirvo para nada, eu não tenho um pai que me fala que me ama, eu não tenho uma mãe que fala que me ama. Para que eu vou viver? Quantos jovens o inimigo não tem plantado essa semente no coração deles? Quantos jovens não têm suicidado, não têm arrancado sua própria vida? E hoje nós temos esses jovens e são os privilegiados, porque eles estão na presença do Senhor. E isso vem de oração de pai e mãe. Só que isso, nós não podemos abaixar essa guarda. Essa guarda tem que continuar do pai e da mãe. Porque quando nós abaixamos a guarda, irmãos, nós deixamos algum ponto vulnerável. Alguma brecha aberta. E isso não pode acontecer. Amém, irmãos? Se coloquem de pé, eu gostaria de chamar um grupo de louvor. Então, para esse 2026, irmãos, nós temos que declarar palavras proféticas sobre nossas vidas. Acabei nem usando, apóstolo. Nem usei nada, amém. É isso que Deus quer, irmãos. Deus quer isso em nossas vidas, irmãos. Nós sejamos usados pelo Espírito Santo de Deus poderosamente. Poderosamente, irmãos. Então, que você abra o seu coração e que através dessa palavra você possa entregar a sua vida para Jesus e falar assim: Senhor Jesus, 2025 eu fui este homem, mas para 2026 eu não quero ser. Eu quero ser algo diferente na tua presença. Eu quero ser aquilo que o Senhor tem para mim, Senhor. Me usa como instrumento de justiça nessa nação. Me usa para salvar outras vidas, Senhor. E tudo aquilo que o inimigo tentou tirar da sua vida, tudo aquilo que o inimigo roubou da sua vida, ele vai ter que devolver. Ele vai ter que devolver em nome do Senhor Jesus Cristo. E não é pouco não, ele vai devolver em dobro. Quantas enfermidades ele tem colocado, ele vai ter que devolver, irmãos, e vai entrar com cura nas nossas famílias, vai entrar com cura nos nossos parentes, vai entrar com libertação, com restauração. Deus é maravilhoso, irmãos, Deus é maravilhoso. Separe esse tempo, irmãos, para você agradecer a Deus, por hoje a sua família está aqui na igreja. Agradeça a Deus hoje, irmãos, por a sua filha, o seu filho, o seu esposo hoje está aqui com você do seu lado. Quantas pessoas hoje queriam estar, irmãos, com seu esposo, com seus filhos em casa, e estão no mundo, estão perdidos. Mas hoje Deus trouxe nós aqui hoje, nesse culto hoje, abençoado, irmãos, para falar o quanto que nós somos importantes para Deus. E é isso que Deus quer para a nossa vida em 2026, irmãos. É isso que Deus quer para a nossa vida em 2026. Adore o Senhor da sua maneira que você quer adorar. Se você prefere adorar com os olhos fechados, feche os seus olhos. Se você gosta de ajoelhar, se você gosta de levantar as mãos, ora do seu jeito, adora o Senhor do seu jeito. Mas deixa Deus agir dentro do seu coração. E fala para Deus que esse 2026 vai ser diferente. Esse 2026 vai ser o ano da cura, vai ser o ano da libertação. Esse 2026 vai ser um ano da promessa. Glória a Deus, aleluia. Declara cura. Declara cura para aqueles parentes seus que necessitam. A cura sua emocional. Toda a tristeza que Satanás tinha colocado no seu coração, esse 2026 agora vai ser diferente. A tristeza vai se tornar em alegria. Deus é maravilhoso. Deus age através do louvor. Deus age através do louvor. Abra o seu coração para Deus. Agradeça a Deus. Fala: Senhor, obrigado, Senhor, pois até aqui a sua mão tem me sustentado, Senhor. Até aqui sua mão tem me sustentado, Senhor. Pode voltar a sonhar. Pode voltar a sonhar. 2026 vai ser um ano diferente. Aquilo que você sonhou vai se tornar realidade. O inimigo tentou muitas vezes acabar com os seus sonhos, acabar com as promessas. Mas esse 2026 vai ser o ano da vitória. Vai ser o ano da cura, o ano da libertação, o ano da restauração. Adore ao Senhor com todo o seu coração. Com todo o seu coração, adore ao Senhor. Adore ao Senhor com todo o seu coração.
É isso que Deus quer para nossas vidas hoje. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Entra com a cura emocional. Entra com a cura, Senhor. Cura, Senhor, os sentimentos das pessoas. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, tudo aquilo que tem para nós, Senhor. Falas proféticas. Fala profética para sua família, para sua esposa, para seus filhos. Fala o quanto que Ele é bênção na sua vida. Hoje é o dia, hoje é o dia. Erga sua voz. Erga sua voz para adorar a Deus. Erga sua voz para adorar a Deus. Cura, Senhor. Cura, Senhor, cura. Cura, Jesus. Basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor Jesus. Cura. Oh, Senhor, eu necessito, Senhor. Eu necessito dessa unção, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia. O diabo vai ter que devolver. Ele vai ter que devolver tudo que ele roubou das suas vidas. Ele vai ter que devolver o amor que ele arrancou. Ele vai ter que devolver a alegria que ele arrancou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse 2026 vai ser o ano da vitória. Vai ser o ano da cura. Vai ser o ano da libertação. Derrama, Senhor, a unção, Senhor. Derrama a tua unção, Senhor, sobre nós, papai. Eu creio, Jesus, eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor, que os céus estão abertos neste lugar, Senhor. Os céus estão abertos, Senhor. Eu creio, Jesus, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio. Declare em alta voz, declare em alta voz. Satanás vai ter que devolver tudo que ele roubou. Tudo que Satanás tirou da sua vida, ele vai ter que devolver a alegria, o amor, a comunhão, a união. Ele vai ter que devolver. Porque a palavra de Deus já foi dita em nossos corações. Vá, persegue o inimigo, que você vai alcançar o inimigo, e ele vai ter que devolver tudo aquilo que ele roubou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declara com a sua própria voz: eu não aceito mais nenhum roubo, eu não aceito mais nenhuma depressão, eu não aceito mais na minha vida nenhum pensamento negativo. Eu não aceito na minha vida agora nenhuma opressão das trevas. Eu não aceito mais destruição no meu lar. Eu não aceito mais destruição da minha família. Eu não aceito enfermidade. Eu não aceito nenhum mal que vem contra a minha vida. E eu aceito aquilo que Deus tem para mim. Eu aceito aquilo que Deus tem para 2026 na minha vida. Eu aceito a cura. Eu aceito a libertação. Eu aceito a unção. Eu aceito tudo que vem do Senhor. A palavra de Deus já foi dita. A palavra de Deus já foi dita na sua vida. Vá, persegue o inimigo. Persegue o inimigo. Persegue o inimigo, que você vai ter vitória. Enxuga o choro. Enxuga o choro. Enxuga o choro e vai para o campo de batalha. Porque quando você batalha, Deus cuida da sua casa. Quando você vai para o campo de batalha, Deus cuida da sua família. Quando você vai para o campo de batalha, Deus cuida da sua vida. Deus cuida. Vai para o campo de batalha. Vai para o campo de batalha. Vai para o campo de batalha. Não larga a espada. Não larga a espada. Não larga a espada. Vai para o campo de batalha. Vai para o campo de batalha. O diabo hoje está perdendo esta guerra hoje. As correntes estão caindo hoje em nome de Jesus Cristo. As correntes estão caindo hoje em nome de Jesus. Vai para o campo de batalha. Vai para o campo de batalha. Engole o choro. Enxuga o choro. Vai para o campo de batalha. Vai aos pés de Jesus. A ordem já foi dada. Deus já deu a ordem. Vá, não pare. Você não pode parar. Não pare de lutar. Não pare de lutar. Não pare de lutar.
Abre a sua boca para adorar a Deus. Abre a sua boca. 2025, Satanás tentou te calar, mas 2026 é o ano da vitória. É o ano da vitória. O ano da vitória chegou. O ano da vitória chegou. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus que as correntes caem. Glorifica a Deus. O diabo bota em retirada agora, em nome de Jesus. Não pare de lutar, não pare de lutar. Não pare de lutar. Vai para o campo de batalha agora. Se revista da armadura do Senhor. Agora, erga a sua voz. Erga a sua voz. Aleluia. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, essa unção, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama essa unção de ousadia, Senhor. Derrama essa unção de ousadia, Senhor. Glorifica a Deus. Só aquele que quer um renovo. Só aquele que quer um renovo. Só aquele que quer mais de Deus. Só aquele que quer aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador na sua vida. Só aquele que quer transformação. Rega as tuas mãos agora, neste momento. Rega as tuas mãos neste momento agora e fala: eu quero esse Senhor. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Fala: Senhor, eu te aceito, Senhor. Eu te aceito, Senhor, na minha vida, Senhor. Entra na minha vida, entra no meu lar, Senhor. Entra na minha vida, Senhor.